Mateus capítulo 7, verso de número 24 a seguir, diz assim: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as praticas, será semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Pai, nós te damos graça, te louvamos e te bendizemos por mais essa oportunidade. Estamos felizes, Pai. Chegamos mais uma vez ao final de um estudo sequencial, e o meu pedido, como sempre faço, todas as vezes que eu estou ministrando, é que o Senhor, de uma maneira sobrenatural, Pai, leve cativo em cativeiro todos os pensamentos, para que nenhum tipo de inimigo, nenhum tipo de ferramenta, nenhum tipo de arma tenha força para tirar a produtividade da sua palavra. E que a tua palavra encontre o endereço certo, que é os nossos corações. E ela permaneça dentro de nós, Pai. E no momento que cada um de nós tivermos necessidade, ela floresça em nossa vida, para assim nós obtermos o sucesso, tanto secular como espiritual. Meu Pai, nós cremos, Senhor amado, que o Senhor há de falar conosco de uma maneira maravilhosa. Esse é o nosso pedido e é o nosso agradecimento, certo da tua resposta, no nome de Jesus. E os que concordam comigo dizem amém. Tome o teu assento, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Nós estamos falando aqui sobre a construção de um lar modelo, não é mesmo? E a gente se baseou nesse texto de Mateus capítulo 7, do verso 24 a seguir. A gente se baseou uma construção de uma casa, a forma, a maneira que se constrói essa casa. E hoje, durante o dia, enquanto eu estava estudando, pela manhã nós estávamos orando, eu comecei a fazer uma avaliação, acredito que é o Espírito Santo. Eu vi que é tão simples e é tão fácil de obter sucesso dentro da família, que eu acho que é por isso que se tornou tão difícil a gente obtê-lo. Porque é muito simples o que precisa fazer, é muito fácil, é muito comum, é muito natural. Se fosse uma coisa muito difícil, talvez nós teríamos mais empenho, talvez nós teríamos mais dedicação para podermos realizar. Mas como são coisas tão pequenas, tão simples, a gente acaba deixando passar desapercebidos, a gente desvaloriza, pastor. E aí essas coisas que desvalorizamos, que são as menorzinhas, é as que causam grande estrago dentro da nossa família, dentro do nosso relacionamento. Se a gente ler no livro de Cantares, a gente vai ver que Salomão fala sobre as raposinhas que vão até a vinha e come a flor da vinha. Uma florzinha que serviria para que produzisse, e a vinha não produz nada. Uma coisa pequena, uma raposinha, uma coisa simples, e por isso a vinha não produzia o necessário, porque as raposinhas pequenininhas iam lá. Na família não é diferente. Na família a gente deixa as coisas pequeninas, tão simples, passar desapercebido, só que no final elas causam em nós e no nosso seio familiar grandes estragos. Por isso que no final desse estudo sequencial que nós estamos fazendo, é muito importante que você pratique tudo aquilo que você ouviu aqui nessas 5 terça-feira. Pastor, eu tenho dificuldade em praticar. Então escreva na parede do teu guarda-roupa, põe lá para que todas as manhãs você se levante e olhe aquelas coisinhas simples e comece a criar o hábito de praticá-las. Porque o problema que existe em nós são os maus hábitos, os costumes, pastor Noradi, que a gente se acostumou a ter uma mesmice todos os dias. Quase que a gente sabe de cor o que vamos fazer no outro dia, amanhã, quando a gente se levantar. Eu vou me levantar 7h10, 7h15, vou fazer um café, vou tomar um café, aí depois vou vir para a oração, depois da oração vou para a sala, fazer alguns atendimentos, depois vou fazer visita. É assim. A vida da gente, ela cai numa rotina, numa coisa tão natural e tão comum, que a gente acaba criando o hábito. Se sai um pouquinho fora do hábito, parece que tem alguma coisa desarrumada. Então precisamos criar hábitos saudáveis para que este lar modelo, e essa casa, ela não comece a aparecer rachaduras nela, ela não comece a
se destruir, ela não comece a ruir e no final ela acabe caindo. Eu tenho quase convicção, quase certeza absoluta, que se não for o maior problema da humanidade, está entre a família. Por que é tão difícil duas pessoas se entenderem? Eu dei um estudo sábado passado, para estudo de casais, e eu disse que teríamos que inverter alguns fatores. Primeiro, nós teríamos que chamar o namoro de casamento e o casamento de namoro, porque daí ficaria legal. Aí a gente nunca ia ter problema, porque no namoro, pouquíssimos são os nossos problemas. No namoro nós criamos hábitos que nós não temos no dia a dia comum. Meu amorzinho, minha queridinha, minha florzinha, meu benzinho, meu chocolatinho, minha vida. Vidinha, vidona. E assim vai, moreco, não é? Coisa boa, que devia levar para dentro do casamento, para dentro do seio familiar, mas não vai. Parece que num passe de mágica, quando o casamento é executado, essas coisas vão se acabando, vão se diminuindo, vão indo, até que no final começam a viver dentro da casa duas pessoas que parece que estão numa guerra constante, numa luta constante, que chega ao ponto, ao extremo de alguns casais ter o desejo profundo de um dos seus cônjuges morrer. Então alguma coisa está errada. E o erro que existe é as pequenas práticas. Então vamos relembrar um pouquinho, bem rapidinho, para nós podermos se situar, porque tem alguns irmãos, e eu estou vendo o pastor Adriano, seu menino, Deus abençoe, não pegou o nosso estudo, mas tem alguns também que não veio. Então nós utilizamos o exemplo da construção de uma casa. Eu disse na primeira terça-feira que toda casa precisa, para se construir em primeiro lugar, um engenheiro e um arquiteto. Para que se construa, para que faça um desenho, para que a gente olhe e passe para ele o que a gente deseja e ele traga no papel. E daí ele mostre para a gente a forma que essa casa precisa ser construída. A Bíblia diz no livro de Hebreus que Deus é o nosso arquiteto, que Deus é o nosso engenheiro. Eu disse que toda construção precisa de projetos, não é verdade? Toda construção precisa de muito empenho, muita dedicação, muito investimento e muito trabalho. Toda família, irmão Roberto, precisa de muita dedicação, muito empenho, muito investimento e muito trabalho para que ela não rua, para que ela não se desabe. Já vimos as bases da construção de uma casa e da nossa família. Agora vamos dar uma relembrada aqui. Primeiro lugar para a construção de uma casa, nós falamos que é o alicerce. Ela é a base, ela é a segurança de uma casa. O alicerce é uma estrutura que é feita que a gente nem vê, mas que essa estrutura é que dá suporte para que esse templo, para que essa casa não caia, não desabe. E eu disse que para o casamento é necessário que o alicerce de um casamento é a comunicação. Alguém lembra? Eu falei sobre comunicação, e um dos grandes problemas da comunicação, eu usei uma frase que os irmãos devem lembrar, é quando a pessoa fala uma coisa e a outra ouve outra. A irmã Wanda disse Viviane, eu escutei Eliane. O marido diz assim, o teu cabelo está bonito, e a esposa entende assim, porque ontem estava feio? Então quando a comunicação está nesse aspecto, nesse âmbito, já tem alguma coisa errada. Então a comunicação é um pilar, é o alicerce para que a família seja estruturada. A segunda coisa que nós falamos de alicerce foi sobre o respeito. O respeito, alguém lembra? Eu falei também uma frase para os irmãos dizendo assim, você trataria uma pessoa que você acabou de conhecer hoje como você trata o seu cônjuge? Você trataria? Se tratasse, talvez você não teria nenhum amigo, nenhum colega na terra, né? Pode ser que não, mas a maioria, às vezes, vive debaixo desse sistema. Terceiro ponto do alicerce é o amor. O amor é o principal, é a nossa segurança. O amor é, como eu disse naquele dia, o homem exige o respeito e a mulher exige ser amada. Se não amar, essa casa vai ruir. Segunda coisa, depois do alicerce, a gente levanta as paredes, que significa proteção. Eu falei sobre comunhão, sobre mesa. Jantar na mesa, tomar café na mesa, almoçar na mesa, sentar na mesa, tirar o celular, tirar a TV, abandonar um pouquinho esse tipo de coisa para que a família viva em comunhão. Outro ponto que eu falei é sobre a educação, porque a forma de agir de algumas pessoas é impressionante, a falta de educação, a grosseria, a estupidez, tanto do lado do homem, como do lado da mulher, como do lado dos filhos. Pessoas que
o comportamento deles perto de outras pessoas é vergonhoso, de tão mal educado que é. Terceiro ponto das paredes de proteção de uma família é a higiene. Os irmãos lembram bem, a gente riu bastante aqui, né? Sobre a forma de se cuidar, porque a gente no namoro compra um perfume mais caro que existe, mas no casamento não é raro às vezes que o marido vai se relacionar com a esposa e na hora que ele vai dar um sorriso, aquela capa de feijão ainda está no dente, né? Nem escovou o dente, então vira uma coisa, a gente abordou bastante para que essa família, essas paredes de proteção da família sejam permanentes. Eu falei sobre abertura, janelas e portas, os irmãos lembram? Que são entradas e saídas. Eu disse que o que tem que sair de todo lar é a ditadura emocional, é a chantagem, né? Aquela forma de trabalhar levando a ferro e fogo, de agir com a família. Tem que sair do lar a avareza. Tem homens que a gente não sabe se ele é mais apaixonado pelo carro ou pela esposa, não dá para saber. Porque ele na esposa ele não investe nada. Se ela falar, eu preciso fazer o meu cabelo ali, quanto vai ser o cabelo lá? Eu achei um lugar ali que faz R$40. Deus me livre, você ficou doida. Mas se precisar comprar uma pasta, uma graxa para passar no carro de 200, ele não tem problema nenhum. E assim nós falamos bastante. Mas o que precisa entrar para dentro de uma casa é tempo de qualidade para a família e precisa entrar o toque, o carinho, aquilo que nós deixamos bem claro. Quarto ponto que nós falamos, depois de alicerce, paredes e abertura, nós falamos de pisos, né? Que é a solidez, que é a firmeza de uma família, que nós falamos sobre a transparência. Pessoas que enganam umas às outras, pessoas que fazem as coisas escondidas, pessoas que realizam coisas e não comunicam o seu cônjuge, depois que descobre, fica ruim, a coisa perde a confiança. E o segundo ponto dos pisos que nós falamos foi sobre os limites, impor limites, tanto como casal, devido à vida financeira, devido ao quanto que se ganha financeiramente, impor limite para os filhos. Eu falei aqui sobre 10 maneiras de criar um delinquente, que vai criar um filho que vai dar muito trabalho. E hoje eu quero encerrar aqui com os irmãos, falando sobre a cobertura. Falamos sobre o alicerce, falamos sobre as paredes, falamos sobre as aberturas, falamos sobre os pisos, e hoje eu quero falar sobre a cobertura. Toda casa, ela tem uma cobertura, toda casa ela é coberta, para proteger da chuva, proteger do sol, ela traz a segurança necessária. E cobertura, quando a gente fala dentro da igreja, automaticamente liga um start na nossa mente, que a gente já pensa em Deus, pensa na presença de Deus. Cobertura significa estar sendo coberto por Deus, está sendo, quando Deus traz a proteção, quando Deus traz a segurança para aquela família. Então o quinto ponto que nós vamos falar é sobre a presença de Deus dentro da família. Nós falamos de coisas que você pode fazer facilmente, até o quarto ponto. Nesse quinto, você precisa fazer um convite para Deus, para que Ele esteja com o teu casamento, para que Ele esteja na sua família. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não é mal educado, ele não arrebenta a porta, ele não pula a janela. Deus, ele precisa ser convidado, ele precisa ser aceito, ele precisa ser desejado dentro da nossa casa. Se ele não for desejado, ele não virá. Então, para que haja uma cobertura, para que haja uma manifestação de Deus nas horas de dificuldade, porque todos os casamentos, todos 100% dos casamentos, todas as famílias, 100%, um dia o vinho vai acabar. Um dia o vinho vai acabar. O que nós teremos para oferecer para Deus são as talhas com as águas. E é Ele que vai pegar aquela água e vai transformar em vinho. Então, se Ele não estiver no ambiente, a maioria das vezes essas talhas não são transformadas em vinho e esses casamentos, essas famílias ruem. E as pessoas acabam se separando, achando que isso seria a solução para o problema. Isso não é solução. Isso nunca vai ser uma solução, uma separação. A solução está em pequenas coisas, em observar pequenos mandamentos bíblicos para que possa essa união, essa unidade ser restaurada. Porque não pode, ninguém, antigamente, eu não vou falar ninguém, porque há 50 anos, eu me lembro que a minha sogra falou isso uma vez, já na minha mãe, não sei, ela não contou, mas disse que era assim, o pai ia lá e escolhia um marido para a filha, era assim? Muitos anos atrás, disse que o pai ia, morava todo mundo na roça, e daí o pai ia lá, minha filha vai casar com o Zé.
que o Zé tem 4 cabeças de boi, e esse aqui vai trazer uma vida boa. Mas minha mãe para cá já não sei, porque minha mãe descasou com meu pai, porque gostava dele demais. Meu pai, mesma coisa. Mas diz que antigamente era assim, mas hoje não é. E hoje, de alguns anos para cá, a gente se casa porque a gente diz que encontrou a nossa outra metade. Mas será que no meio do caminho a gente descobre que não era a nossa metade, era de outro? Porque a gente fala, encontrei a pessoa certa. Alguns jovens, eles me procuram. Ano passado, eu e a Marinês tivemos o privilégio de outubro até dezembro fazer 18 casamentos. Coisa do céu, 18 casamentos. Vocês imaginam, dando presente para cada um, todo mundo, é muito lindo. Fizemos e todos eles, a gente não viu nenhum deles chegar no altar e dizer assim, ó, pastor, estou casando com essa bruaca aí, mas não queria não. Não, o rapaz estava lá na porta da igreja, a gente chegava, estava com a mãozinha, maravilha, pastor, vou casar, pô, que benção. A moça, a gente entra dentro do salão e é uma coisa fantástica, pastor, porque a gente chorando. O que você está chorando? Tanta alegria. Aqui é uma coisa maravilhosa. Você olha no casamento, quando a gente termina o casamento, que a gente faz aqueles votos, eles dizem assim, eu aceito. Ou senão eles falam, sim, bem alto, para todo mundo ouvir. O que acontece que passa alguns dias, essa coisa boa desaparece? Vai embora. O que acontece que a cara metade, o príncipe encantado, a princesa, sei lá o que o nome que se dá, se transforma de repente num sapo, numa bruxa? O que é isso? É a falta de observar pequenas coisas que deveríamos fazer. Quando eu falo em cobertura, quando eu falo em presença de Deus, a primeira coisa para a tua família ter sucesso, para a tua família prosperar em âmbitos dos aspectos, vai ser o seu testemunho. Não adianta você pregar para o teu filho o dia todo. Não adianta você pregar para a tua esposa o dia todo. Não adianta, esposa, porque eu sei que aqui tem mais mulheres que têm maridos descrentes do que maridos que têm mulher descrente. Não adianta você pregar para ele o dia todo, se a tua vida não condizer com aquilo que você prega. Não adianta, é bobagem. Porque a Bíblia diz que a mulher crente ganha o esposo descrente sem palavras, só com as suas atitudes, só com o seu testemunho. Não adianta, querido, você chegar para o teu filho, ensinar o caminho que ele tem que andar e você não andar no caminho que ele tem que andar. Não adianta, porque eles estão nos observando o tempo todo. O tempo todo eles estão nos observando. Eu me lembro, o pastor Nelsinho ainda pergunta, até o dia de hoje, ele chega e pergunta qual dos dois dos teus filhos era o motorista e qual era o cobrador. Porque quando eles eram pequenininhos, diziam assim, eu quero ser motorista igual meu pai. Aí eles pegaram 18 anos e falaram, não quero mais ser motorista, quero ser outra coisa. Descobriram que a profissão de motorista não era muito aquelas coisas. Mas quando eles observam a gente pequeno, eles têm você como o herói deles. Não adianta, é o que você fazer, é o que você proceder, é o que eles vão absorver. Não adianta você falar, filho, você precisa orar se você não ora. Filho, você precisa ler a Bíblia se ele nunca viu você lendo Bíblia. Filho, você precisa ir para a igreja se ele sabe que você vem para a igreja uma vez por semana, a cada 15 dias. Não adianta. Então, o testemunho hoje é um dos maiores fatores que vai trazer a presença de Deus para dentro da nossa casa. Eu coloquei que muitos cristãos não entendem que mais do que falar de Jesus, é necessário viver o Jesus que nós falamos. Falar de Jesus é uma coisa, viver o Jesus que nós falamos é outra bem diferente. Porque as nossas atitudes, o nosso testemunho é uma pregação muito maior do que as nossas palavras. A Bíblia diz em Colossenses 2:6, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. É outro ponto interessante, irmão. A Bíblia diz que os mandamentos de Cristo não são pesados. Está escrito ou não está? Amém ou não amém? Mas por que é tão difícil andar neles? Se eles não são pesados.
A Bíblia está dizendo, ó, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. 1 João 2,6, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Mas o problema é que a gente quer se adaptar. O que é se adaptar, pastor? A gente quer andar como Jesus andou, mas a gente também quer andar como a gente queria andar. Como o desejo do nosso coração, como a natureza humana. E aí que dá o problema, porque a Bíblia não dá essa segunda opção. Ou andamos como ele andou, ou não andamos. Então não tem uma segunda opção para nós. Ou nós fazemos o que ele diz para fazer, ou não fazemos. E o resultado de cada situação vai se manifestar. É por isso que você olha para alguém, as pessoas dizem assim, homem de Deus. É verdade ou não é, pastor? Homem de Deus. Olha para umas mulheres, as pessoas falam assim, eu vejo purinho Deus ali. Agora olha para outros, você fala ali, quem que é aquela ali? Olha para aquele, oh, que bênção, estou vendo aquele irmão ali na igreja, não sabia que ele congregava aqui, pastor, melhor o senhor deixar de lado. Porque o testemunho está falando mais alto do que as atitudes. Porque eu pregar aqui, você pode voltar para a tua casa e dizer, poxa vida, o pastor Amorim tem uma palavra agradável, vamos usar essa expressão. Aí pega alguém que conhece só a palavra, que o homem é um bicho, o homem é isso. Então não adianta viver de ilusão. Nosso testemunho sempre vai falar mais alto que a nossa pregação. A maior carta de recomendação de um crente é o seu testemunho cristão. Existem muitas igrejas que usam-se de uma carta de recomendação para receber a nova membresia, não é verdade? A maioria de vocês que vêm ou que vão para algum lugar, levam uma carta para poder dizer quem vocês são. Porém, o que muitas cartas de recomendação talvez não possuem, é a veracidade dos fatos de uma pessoa, assemelhando-se a muitos desses currículos adulterados de algumas empresas que as pessoas enviam. Talvez a carta que eu vou trazer, ou que eu vou levar para você, escrita manualmente, não é a realidade da minha vida. Não é o que eu sou de verdade. Então é por isso que o testemunho, irmão, hoje, fala mais alto do que qualquer palavra. Agostinho de Hipona, né? Se eu não me engano, alguém me ajude, disse assim, ó, pregue o dia todo, pregue o tempo todo, e quando for necessário, use algumas palavras. Davi, em um dos seus salmos, disse assim, olha, mais vale o testemunho do que 1000 palavras. Então, queridos irmãos, primeira coisa, para que haja uma presença de Deus, uma cobertura dentro do nosso lar, é o nosso testemunho de vida. Não se engane, porque existem alguns tipos de engano. Existe aquele tipo de engano que é natural. Qual que é? A pessoa me enganando. E eu acabo sendo enganado porque alguém me enganou e como eu não tenho conhecimento do fato, eu acabo aceitando uma coisa que era errada. Agora, o pior tipo de engano é aquele quando eu me engano a mim mesmo. Eu sei que eu estou errado, mas continuo na prática, me enganando a mim mesmo. Não terei sucesso, não terei êxito de forma nenhuma. Então vamos lá, alguns tipos, uns exemplos de testemunho que precisamos para a família. Por exemplo, exemplo dos pais para os filhos. Eu gosto dessa parte, tem uma parte bem interessante. Já viu aquele negócio que o pai e a mãe, também cansadão, trabalhou o dia todo, e aí de repente o telefone toca, e o filho vai lá atender, e o pai mais ou menos imagina quem é, o pai fala, diga que o pai não está. Vocês já viram isso aí? Não fala assim, não, nós não vimos ainda, pastor. Diga que o pai não está, ou se não, alguém bate na porta, e a pessoa fala alguma coisa, aí o pai... O menininho tem 8 anos, tem 7 aninhos, ele vê esse tipo de exemplo dos pais. O pai vem com mentirinhas, não, diga que o pai não está. Lembra, irmão, não sei se vocês lembram daqueles homens que andavam com um carrinho cheio de espelho, de endredom, aquele monte de coisa alguns anos atrás, ou será que eu sou tão velho assim? Lembra? Aí ele tinha um cartãozinho que ele carregava com ele, pastor. Então as pessoas compravam de quilo aquilo lá, porque aquilo lá era fácil de dar um nó para não pagar. Eu me lembro que minha mãe, na época, não era crente. Quando o homem virava lá na esquina, falava, filho, se ele vir aqui, fala que a mãe não está hoje. Porque ele não tinha o dinheiro naquele dia. Isso é um mal terrível, irmãos.
Porque eu me lembro também que até o dia que eu conheci Jesus, eu resolvia muitos problemas meus com mentira. Porque eu via eles fazendo isso. Eu via o procedimento. E tem pai e mãe cristão, crente, tomando ceia, alguns pregando, outros cantando, que tem esse procedimento dentro da casa. Essa menininha tem 8 anos hoje. Mas ela vai ter 16, 17, ó, vai ficar coisa linda. Esse piazinho tem 8 anos, mas vai pegar 17, 18, vai ficar aquele piazão bonito. Aí eles vão dizer, pai, mãe, eu vou posar na casa da Joana. É, filha? É, eu vou posar lá hoje. Aí quando passa alguns dias, você descobre que ela posou na casa do João. Mas ela viu isso lá atrás. Ela aprendeu com alguém isso lá atrás. Ela viu alguém se procedendo dessa maneira. Ela vai fazer um negócio, o rapaz vai querer fazer um negócio, vai achar que é só dizer que não está, que não precisa pagar. Porque ele viu o procedimento dos pais dentro da casa. Não pode. Pague o preço que pagar, custe o preço que custar, você precisa dar um bom testemunho para os seus filhos, para que eles saibam que vocês são pessoas honestas, que vocês são pessoas que assumem os problemas de vocês. Ter dívida, irmão, já falei para vocês aqui, não é o problema. Não, não é problema. Todo mundo adquire dívida uma vez ou outra. O problema é escapar delas, é fugir delas, é tentar desviar delas. As dívidas vêm e a gente tem que encarar elas. Estou sem condições agora, mas amanhã, em nome de Jesus, eu vou ter. Tem pessoas que compram em determinado estabelecimento, não conseguem pagar e não passam mais naquela rua, passa por outra, porque não querem que o dono daquele estabelecimento veja ele. Não é legal. Má conduta do cristão. Se é cristão, está com alguma coisa errada. Então, esse tipo de exemplo para os filhos, mentirinhas, enganos, os filhos contemplarem a gente fazer negócios errados, não é bom. Esse tipo de exemplo vai gerar no teu filho uma moral corrompida. Ele vai crescer meio desvalorizando o que é certo. É por isso que precisa manter sempre, queridos irmãos, uma boa conduta, independente da situação que estiver vivendo, para que esse menino, para que essa menina chegue lá na frente e diz, meu pai e minha mãe é um homem e uma mulher de Deus. Não que eles estão isentos dos problemas, mas eles sempre enfrentam de uma forma correta e de uma forma digna. Então, o primeiro tipo de exemplo que nós precisamos, testemunho, é para os nossos filhos. Parar com esse tipo de coisa. Crente não resolve problema com mentira. Amém ou não amém? Quem esteve no seminário que nós demos aqui sobre os 8 pecados matrizes, lembra que eu falei da mentira, não é mesmo? Crente não resolve, nem que vai para cadeia, nem que vai nem que passa vergonha, mas crente resolve os problemas dele com a verdade, porque Deus é pela verdade e Deus é com a verdade. Segundo exemplo aqui, é o exemplo do marido para a esposa, irmãos. Eu coloquei aqui autoridade. Autoridade não é mandar, mas autoridade é proporcionar para a esposa segurança. Porque às vezes, queridos irmãos, os exemplos, tem marido que eles têm uma deficiência tão grande na questão de autoridade, que eles ficam enrolando, eles ficam jogando as situações para debaixo do tapete e não resolvem nada. E a casa perde a bênção de Deus. Porque nós estudamos aqui sobre a família, nós aprendemos que o marido, ele é o sacerdote do lar. A Bíblia diz que o marido é o cabeça. E a gente vê algumas vezes essa inversão de valores. A mulher assumindo a posição do marido. Mas pastor, meu marido é muito devagar. Então, se ele estiver me ouvindo aqui agora, ele vai ficar um pouquinho mais esperto. Porque não tem isso muito devagar. Se ele é um homem de Deus, ele precisa entender que ele tem que chamar as responsabilidades da casa para ele. Não é da mulher essas responsabilidades. O dia que eu fui consagrado, fizeram uma pergunta para mim, pastor Jamerson e pastor José Carlos, 2 pastor-presidentes. Chegou e falou assim, quem manda na tua casa? Eu falei, quem manda na minha casa é a Marinês, porque é ela que lava, ela que passa, ela que limpa. Agora, quem administra a casa, quem é o sacerdote da casa é o Dega aqui, é o Piazão aqui. Amém.
Porque eu não limpo casa, eu não passo, eu não lavo. A casa em si, como casa física, é a Marinês que manda tudo lá. É ela que coloca a geladeira, que nem eu disse semana passada, que ela chega, a gente não tem para comprar nada novo, então ela vai e muda de lugar. O que você achou? Lindo, fantástico. A geladeira saiu 40 centímetros do lugar onde estava. Ficou maravilhoso. É assim, o sofá está de um lado, o pastor Isaías, na semana seguinte está do outro. Dá a impressão que vem um sofá novo para dentro de casa. Ela manda dentro daquele ambiente ali, ela que faz com os móveis, faz tudo. Então, agora a administração do lar, o sacerdócio do lar, o provimento, a provisão do lar é do marido. Ponto final, tem que carpir roça, tem que catar pedra, tem que fazer o que for preciso para que a família seja sustentada. Isso não dá para jogar para a esposa, isso não dá para jogar para os filhos, tem que ter essa autoridade. Se o homem não tiver esse exemplo, eu digo em alto e bom tom, eu fui criado por um homem de verdade. Homem de verdade, porque a Bíblia diz, queridos irmãos, ali no livro de Samuel, se eu não me engano, que quando Davi vai passar o trono para Salomão, a primeira coisa que Davi fala para Salomão é ser homem. O meu pai foi homem de verdade. Meu pai levantava às 5 da manhã e voltava para casa muitas vezes às 10, 11 horas da noite, trabalhando para que a família não passasse necessidade. Quando as portas se fecharam em Curitiba, eu me lembro que meu pai ficou 60 dias no Rio de Janeiro, trabalhando, mas para que a família não passasse necessidade. Então isso é um tipo de coisa que a esposa tem que ver no marido, ela tem que ter segurança. Ela tem que entender que se amanhã a coisa der uma desandada, o marido vai para o pau, o marido vai correr, o marido vai atrás, o marido vai chegar num lugar e falar, ó, esse lote aí está cheio de mato, eu vou carpir esse lote aí porque eu preciso comprar um pacote de arroz de 5 quilos que está R$ 8,90 ali no mercado. É assim que funciona. Tem uns que não, tem uns que se vira, mulher. O que eu vou fazer? Como é que eu vou? O que você quer que eu faça? Quer que eu roubo? Não, não é roubar. É assumir a posição de marido, é assumir a posição de cabeça, é assumir a posição de líder, é assumir a posição de provedor para que haja segurança. Aí o testemunho vai ser dito pelos filhos, como hoje eu estou falando do meu pai, e pela esposa que vai dizer, eu tenho um marido de verdade. Não tenho tudo que eu quero, mas tenho tudo que eu preciso, e quando não tenho, ele literalmente corre atrás para tentar conquistar. Então esse é o exemplo. É quando o marido não foge das responsabilidades, quando o marido não lança para a esposa a responsabilidade, e em todos os aspectos. Deixa eu falar um aspecto aqui também, por exemplo, com os filhos. Tem marido que transfere a criação dos filhos para a esposa. Não, o menino não precisa ter somente a presença paterna física, ele precisa ter a presença paterna emocional. Ele tem que saber que tem um pai. Ele tem que saber que tem um homem dentro de casa. Ele tem que chamar para ele. Eu sempre dividi com a Marinês as questões dos filhos. Por exemplo, colégio. Nunca deixei de faltar uma reunião de pais e mestres. Sempre fui, quando não podia ir, Marinês ia. E outra coisa, sempre fui aos professores perguntar a conduta dos meus filhos. Sempre fui. Não vou dizer para você que a conduta era 100%, tá? Eles viravam as cadeirinhas, mas eu estava lá sempre. Tanto é que os diretores do colégio, muitas vezes, se tornaram amigos nossos, chamava a gente para orar no colégio, junto com eles, porque a gente sempre dividiu esse tipo de coisa, sempre fomos. E por incrível que pareça, na última consagração de pastores, em 2012, que eu estive em Guarapuá, fui consagrado a pastor, perguntaram para mim lá qual era a quantidade de matérias que os meus filhos tinham no colégio. Isso eu não sei. E aí, pastor? Foi essa a pergunta. Qual é a quantidade de matéria que os seus filhos têm no colégio? Porventura, o senhor sabe o nome dos professores do seu filho? Caiu, para vocês que vão ser consagrados, para vocês que estão aí, fique esperto. Caiu isso lá para nós que somos pastores. Você sabe qual é o nome do professor que o seu filho tem? Você sabe quantas matérias tem no colégio? Graças a Deus, irmão. Sabia o nome dos professores, sabia o nome do diretor e sabia a quantidade de matérias que cada um deles tem. Porque a gente divide as responsabilidades. Não é ela que cuida dos filhos sozinha. Ela tem um marido que precisa auxiliar nessa área. Então esse é um exemplo que você pode não ter tudo financeiramente para o teu filho, mas você vai ser um homem que o teu filho vai ter prazer.
vai ter orgulho. Meu pai não era um homem rico, meu pai não era um homem que tinha dinheiro. Eu cansei de ir para o colégio de chinelo de dedo, porque não tinha às vezes para comprar um tênis. Mas nunca vou permitir que alguém abra a boca e fale mal do meu pai, porque foi homem. Homem de verdade, dentro das possibilidades dele, sempre atuou. Terceiro tipo de exemplo, o exemplo da esposa para o marido. Não, aí não precisa nem falar nada, pastor. É coisa linda. Primeira coisa, irmãos, que eu quero falar aqui, como eu acabei de falar sobre a autoridade, é que o livro de Provérbios diz que tem um tipo de esposa que aqui na Assembleia de Deus Central não tem, e nem nos que estão me ouvindo pela internet. É a esposa que a gente chama esposa pinga-pinga, ou esposa goteira. A mulher rixosa. É aquela mulher que ela reclama o tempo todo. O tempo não tem nada bom para ela. Essa casa vai ruir. Essa casa vai rachar. Todo tempo ela consegue, no meio de 100 coisas boas, ela consegue achar uma ruim para poder reclamar. Para poder... Não tem homem que aguente. Não tem. Nem o super-homem, porque o ouvido dele tem muita audição, pega de longe, né? Não tem. Tem mulheres que literalmente, irmãos, elas não se contentam com nada. Nada está bom para elas. O homem pode fazer o que for, elas não conseguem ser agradecidas. Eu coloquei que ela deve ser uma mulher zelosa. Essa é o exemplo de uma mulher para a família. Zelosa, cuida bem do esposo, cuida bem dos filhos, cuida bem da casa. Tem um texto na Bíblia que diz assim, que a mulher salvar-se-á dando à luz a filhos e sendo boa dona de casa. Olha aí, não precisa ser missionária. Amém ou não amém? É, pastor. Está escrito ou não está? Não precisa ser missionária para ser salva. Missionária no sentido que eu digo de sair evangelizando, porque se for uma missionária dentro de casa, está garantido. Salvar-se-á a mulher dando à luz a filhos e sendo boa dona de casa. Olha que coisa linda. Queria ser mulher nessa hora, nesse momento. Olha que coisa boa. Se ela for uma mulher zelosa, se ela for uma mulher boa dona de casa, se ela for uma mulher que é atenciosa para com o marido, para com os filhos, ela não vai receber em troca disso ingratidão, ela não vai receber em troca disso violência, ela não vai receber em troca disso desamor, jamais, por mais ignorante que o sujeito seja, não dá. Chega um momento em que o cara vê que ele está sendo muito bem tratado pela esposa dele. E os filhos estão sempre observando, irmãos. Eu gosto de usar exemplos comigo, não é verdade? Eu me lembro, eu trabalhei na empresa Rafaim 27 anos, lá na empresa de ônibus, e 4h30 da manhã, 4h30 passava o ônibus, eu saía 4h15 de casa para pegar um ônibus que chamava na época de Negreiro, agora é Corujão, porque falar Negreiro dá processo. É Corujão agora, mas na época era Negreiro o nome. A gente saía e eu me lembro que a minha mãe levantava 4h15 e saía correndo atrás de mim quando eu me perdi o horário, irmão Mateus, com um copinho de café. Toma, filho, o café. Não, mãe, pode deixar. Não, eu ia tomar no ponto final do ônibus, não tinha problema. Mas ela corria atrás de mim para me tomar um pouco de café e comer um pedaço de pão. Que isso, gente? Como é que eu vou esquecer do negócio desse? Foi o que eu fiz agora. Fiquei 10 dias com ela em Curitiba, quando ela foi fazer uma cirurgia. Não abri mão disso, porque o que ela fez... O que a minha esposa faz dentro da minha casa, os mais íntimos, os mais perto de mim, sabe que eu jamais vou conseguir retribuir o que a Marinês faz por nós lá. A forma dela agir, trabalha que nem uma doida dentro da obra de Deus e não deixa a família para segundo plano. Não tem esse negócio que não fez janta para o marido porque eu estou fazendo a obra. Eu estou fazendo a obra. Não fiz janta, se vira, compra uma linguiça, come com pão aí porque eu estou fazendo a obra. A obra da esposa é cuidar da família. Essa é a obra, é cuidar da família. Se não cuida da família, essa obra que você está fazendo não é aceita por Deus. E não adianta nós ficar tristinho nem torcer o bico, porque está na Bíblia. Então a esposa, quando ela vai dar exemplo, ela é zelosa, ela é atenciosa e ela é submissa. Vou falar mais uma vez para ficar gravado na mente de vocês. Submissa, sub debaixo. Missa, missão, debaixo da mesma missão. A esposa que está trabalhando em conjunto com o marido para poder chegarem no mesmo alvo. Vamos construir uma casinha.
vamos comprar um carrinho, vamos fazer uma viagem no final do ano, então vamos trabalhar junto, eu vou economizar. Eu já olhei no guarda-roupa, estou com 44 pares de sapato, não precisa comprar mais um esse mês. Ela vai ver isso, ele vai, né? Ela vai ver lá os 314 vestidos que ela tem, ela fala, amor, não precisa comprar mais um não, vamos segurar um pouquinho. Porque tem umas que pode ter 1 milhão que ela ainda quer que compra mais um. E aí vai quebrando o marido, vai quebrando a família. Não é verdade? No estudo de casal que demos a semana passada, eu e a Marinês, eu citei um detalhe interessante, irmão. Tem casamentos que estão tão desgastados, porque não sai da mesmice. Então por que não se vende o veículo que tem e fica 15 dias em algum lugar, tirando umas férias de distância? Olha a ordem dos fatores. Prefere deixar a família destruir do que vender um veículo ou um bem para poder passar 15 dias agradabilíssimo em algum lugar, para a esposa não precisar cozinhar, não precisar passar, não precisar lavar. Então os fatores, as ordens dos fatores são invertidos e é por isso que os casamentos não vão para frente. Eu, queridos irmãos, não abro mão desse tipo de coisa, porque eu quero ficar casado até que a morte nos separe. Até que a morte. E eu falei uma vez lá no cartório, lá, assim, eu falei no cartório lá, que quando eu fui casar, eu levei 8 testemunhas. 8. 4 de cada lado, foi isso? Acho que foi. Então eu falei, se a Marinês algum dia resolver me abandonar, eu tenho 16 pessoas que são testemunhas, que ela falou que ia ficar comigo até que a morte separasse. Se ela ir para outra casa, eu vou atrás. Vou ficar junto lá. Entenderam o manto? Entro na justiça e peço para reintegração de posse. É isso aí para nossos advogados ali? É assim que fala? Reintegração de posse. É meu, tinha 16 pessoas que viram ela falando, vou ficar com você até que a morte separe. Sim, sim, sim. Né? Então casamento é isso, não é verdade? Então a gente precisa entender isso. Quando existe esse exemplo dentro da família, a família não rui. Eu falei em determinado momento que eu e meus filhos, vocês já deram para vocês avaliar, nós estamos aqui já 7 meses, já avaliaram, eu e meus filhos, eu não sou o pai deles apenas, eu sou o amigo deles. A gente sai junto, a gente se diverte junto, a gente brinca junto, a gente se relaciona como amigos, então a gente tem uma expectativa que nada vai ruir a nossa família. Quando a gente vai brigar, a gente briga junto também e a gente chega num consenso. Então o exemplo, testemunho é a primeira coisa que vai fazer com que você traga Deus para dentro da tua casa, porque você não vai estar vivendo uma vida de mentira, porque Deus não habita na mentira, Deus habita na verdade. Segunda coisa, para que uma cobertura, você seja coberto pela proteção de Deus e o teu casamento não desfaça, a primeira você notou, é testemunho. É o que eu acabei de falar, seja uma pessoa autêntica. Não se preocupe, não tente fazer milagre, não faça bobagem para poder agradar a tua esposa e teus filhos, porque isso não vai trazer para você sucesso. Pois o último estado é pior do que o primeiro. Seja você, lute, batalhe. Segunda coisa que está desaparecendo das nossas famílias, mas desaparecendo, se chama culto doméstico. Está sumindo dos lares do povo evangélico. Isso está sendo uma raridade você encontrar alguma casa, alguma família que faça culto doméstico. Queridos, o culto doméstico ele pode durar 10 minutos. Não dá para ninguém dizer que não dá para fazer. Pegue a família, fiquem os 4 juntos ali. Um cante um louvor, outro faça uma oração, outro faça uma leitura da palavra, explane aquela leitura, faça um culto doméstico, 10 minutinhos que desliga a TV, desliga o computador, desliga o zap, né? E faça um culto, invoquem o nome de Deus dentro da casa de vocês, junto com a família. Pegue os filhos, tragam juntos, mande cada um ler um versículo, sentem numa roda, cada um comece a falar de Deus alguma coisinha, mas faça que isso seja um hábito dentro da casa de vocês. Porque o culto doméstico ele traz algumas características que eu acho muito interessantes. Primeira coisa, o culto doméstico ele traz Deus manifesto para dentro do lar. Quem entendeu diz amém. Não, você não entendeu. Deus manifesto para dentro do lar é que tanto você como teus filhos sentirão plenamente a presença de Deus ali.
Sempre. Culto no lar faz isso. Culto doméstico faz esse tipo de coisa. Culto doméstico, queridos irmãos, a casa fica consagrada a Deus. Ninguém mais vai ter sonho com capeta, sonho com demônio, não sei o que, e seta daqui, eu estou vendo visão, estou vendo fumaça subindo não sei aonde, estou vendo um vulto passando não sei aonde. Casa que tem culto doméstico não tem esse tipo de coisa, porque Deus está protegendo aquela casa. Vou falar um negócio para vocês aqui, vai chocar. Vou aproveitar que a nossa psicóloga está ali sentada ali atrás. Culto doméstico cura enfermidades emocionais. Vou mais profundo, culto doméstico cura depressão. Porque todo dia vai ter uma palavra, e aquela palavra não é uma palavra como eu falo com a minha boca. Aquela palavra de Deus, ela produz dentro da vida das pessoas efeitos positivos. Sabe por que você está sentado aqui, me ouvindo? Porque um dia você ouviu a palavra de Deus, e ela fez isso em você. Tem gente lá fora chamando você de doido. Tem gente lá fora, mas que bobagem desse povo, vai toda semana para a igreja. Só que a gente fica ansioso para poder ouvir a palavra de Deus. Pastor, a minha casa está meio desorganizada, a minha família está meio que perdida, um filho para um canto, outro filho para o outro, assim, daquele jeito. Comece todos os dias, 10 minutos, filho, vem cá, esposa, vem cá, pega a Bíblia ali, o pai vai cantar um louvor, eu canto demais, né, Juarez? Pensa que lindo um culto doméstico eu cantando. Meus filhos choram, pedindo para acabar logo. Você entendeu? É uma coisa que você precisa trazer de novo. A igreja em si precisa trazer de novo para dentro das nossas casas. Nós estamos sendo igreja somente dentro do templo, irmãos. Mas nós já aprendemos que dentro do templo nós não precisamos ser igreja, nós precisamos ser igreja fora do templo, não é verdade? O culto doméstico, ele gera intimidade da família e gera também um elo de comunhão com Deus. O teu menino, a tua menina, a tua esposa, o teu marido vai crescer sempre, os anos vão passar, vão estar sempre consciente e amadurecido de que Deus é na vida deles. O culto doméstico impede de a gente pecar. Se você conseguir fazer um culto doméstico ainda com aquele sistema que agora tem, que eu acho muito bonito, de abrir o coração, quem quer abrir o coração? Quem quer dar uma palavra? Aí é mais fantástico ainda. Então esse segundo ponto precisa literalmente a gente resgatar, a igreja precisa resgatar. Sabe o que as pessoas estão fazendo agora, as comunidades? Elas estão criando sistemas de pessoas ir lá na casa e fazer culto lá. Aí na casa faz um culto, naquela outra faz outro. Assim vão fazendo o que eles chamam de célula. Nós não fazemos isso, porque nós entendemos que não é uma vez por semana que tem que ter culto na nossa casa. A nossa casa, pastor Isaías, tem que ter culto todo dia. Toda hora, o tempo que a gente puder. O culto hoje vai ser de manhã, vocês vão estar tudo aqui. O culto vai ser à noite, que vocês vão estar tudo aqui. A gente não vai precisar, queridos irmãos, de fazer um culto uma vez por semana na nossa casa. A não ser como a gente fez esses dias, um culto de agradecimento por uma bênção, por um milagre que Deus concedeu. Mas o resgate hoje do culto doméstico é fundamental. E eu quero deixar isso bem claro para as famílias onde os casais são mais jovens. Os casais são mais novos, traga o seu filhinho nessa, crescendo nessa, que quando eles são pequenininhos é coisa extraordinária. Começou com o culto doméstico, ele bem pequenininho, assim vai indo, né, irmã Helena? Quando tiver 10 aninhos, nós não vamos fazer o culto hoje, pai? No meio de todo mundo, pode ter 50 visitando a tua casa, e o culto hoje, pai, não vai fazer? Aí você já pode aproveitar e chamar quem está lá dentro também. Agora, se a gente cada vez, irmãos, deixar só para se relacionar com Deus, dentro da igreja, a tendência é a gente esfriar muito, a gente desanimar muito, a gente entrar naquele sistema de que nós entramos no Evangelho, mas o Evangelho nunca entrou dentro de nós. E Deus não tem negócio com quem entra no Evangelho, Deus tem negócio com quem o Evangelho entrou dentro dele. Então é diferente, a renúncia é muito grande. Segundo ponto, para que haja uma cobertura de Deus na nossa família, é o culto doméstico, o resgate do culto doméstico. E o terceiro e último ponto para encerrar, é algo que vocês vão me ouvir falar sempre, eu não vou abrir mão nunca. O terceiro ponto para que uma família tenha sucesso, seja coberta, seja protegida por Deus, é orações. Eu vou bater nisso até o dia que Jesus voltar. Porque eu vejo um monte de gente cheia de problema, vejo um monte de gente cheia de traumas, vejo um monte de gente cheio de dificuldades, mas eu não vejo orando. Não vejo.
E aí a expectativa dessas pessoas é que o pastor da igreja faça um milagre. Não, quem faz milagre é Jesus. Só Ele é que tem poder de fazer milagre. E eu não conheço, se alguém conhecer, me avise. Eu não conheço uma ferramenta na terra mais poderosa do que a oração. Não conheço. Eu, particularmente, resolvo todos os meus problemas na oração. Os irmãos sabem disso plenamente. Temos oração aqui das 8 da manhã, temos oração aqui na semana da ceia o dia todo, das 5 da manhã às 8 da noite, temos orações toda sexta-feira, das 10 às 2, nossos problemas, e eles vêm, pastor, e não são poucos os problemas que vêm sobre a gente, mas quando a gente viu, já foi embora, já desapareceu. Eu não abro mão dessa ferramenta, não deixo essa ferramenta sair da minha vida, não dou lado para a minha natureza humana me dominar, porque eu sei que os meus problemas serão resolvidos através da oração. Nós tivemos uma dificuldade muito grande, irmãos, e é bom falar isso aí para vocês. Falando de família, com o meu menino, dia 1º de janeiro. Tive dois extremos, Deus permitiu. Um extremo foi que o meu irmão macumbeiro, pai de santo, incorporava demônios e tal, foi para um culto de virada de ano e de repente aceitou Jesus lá, junto com a gente. Que coisa linda, meu pai estava comigo, minha mãe, e o meu irmão aceitou Jesus, está lá até hoje, graças a Deus, firme. A família ainda está frequentando o centro de macumba e ele de gravatinha indo para a igreja. Dá para acreditar? Olha que extremo dentro de uma família. Aquele dia foi fantástico, mas depois disso meu menino resolveu dar uma parada no evangelho. Deu uma parada, deu aquela desanimada. E de repente a gente viu que parecia que ele estava desvirtuado, estava com a cabeça em outro lugar e tal, e vai... E a gente falou, o que nós vamos fazer, o que aconteceu, não quero mais, não sei o quê. Eu chamei ela para nós atravessarmos as madrugadas. Ela me chamou. Vamos orar. E a gente orava, irmão. Porque a gente não dormia mesmo, porque ele não chegava. A gente ficava esperando ele chegar. Ele não tinha o costume de chegar 3, 4 horas da manhã, de repente naquela época. Não precisou muito. 30 dias de oração contínua, sem parar. Eu fui buscar ele um dia. 4 horas da manhã, aqui nesse prédio aqui, ó, que tem aqui do ladinho dessas lanchonetes aqui na esquina, fui buscar ele, conversei com ele, falei, filho, o que está acontecendo? Que ele chegava em casa, irmão, seco, não conversava, e a mãe dele sofrendo demais, porque é uma família muito unida e tal, sempre estava junto, pegava o prato, né, amor, ia comer no quarto, não ficava com a gente na mesa. Chamei ele, põe ele dentro do meu carro, 4 da manhã, deixa eu te fazer uma pergunta para você, o que eu sou para você? O que eu sou para você? Ele falou, como assim? Eu falei, eu quero saber o que eu sou para você. Ele falou assim, você é meu pai. Eu falei, tá, eu sou seu pai. Tá, se eu não fosse pastor, se eu não fosse evangélico, como é que você ia me tratar? Não, pai, é que eu estou estragando teu ministério. Não está estragando nada. Antes de eu ser pastor, eu sou teu pai, filho. Então, o meu ministério, você nunca vai conseguir estragar ele. Porque o meu ministério, só eu posso estragar ele, ninguém mais, pastor. Eu posso ter o pior filho, a pior esposa, é só eu que estrago o meu ministério. E conscientizei isso. Terminou, ele chegou e deu um abraço na mãe dele. No outro dia, irmãos, ele me chamou, contou para mim os problemas. Eu falei, procura o pastor Isaías. Falei, vai lá procurar, que nós já estávamos sendo transferidos para cá. Conversa com o pastor Isaías. Ele falou, pai, se for necessário, eu vou lá e converso, não tem problema. Mas eu quero deixar uma coisa clara com o senhor. O senhor é meu pai e o meu pastor. Eu fiquei feliz, irmão, chorei, me alegrei. O senhor é meu pai e o meu pastor. E hoje está aí para a glória de Deus. Então tudo se vence na oração. A oração, queridos, ela é algo que ela derruba qualquer tipo de muralha. Pastor, o meu marido é um monstro. Vai para a oração que o teu marido vai virar um anjo. Se não cuidar, até com asa. Mas ore, eu estou falando de orar. Pastor do céu, se o senhor acha que o Satanás é ruim, o senhor tem que ver minha esposa, pastor. Vai virar uma querubinha. Você orar, você colocar na presença de Deus, Deus transforma, Deus tem esse poder de mudar as situações. A oração, queridos irmãos, ela muda qualquer tipo de situação. Eu coloquei que o alvo da oração é o ouvido de Deus. Orou, meu querido irmão, não pense que Deus vai já pegar a tua oração e vai falar assim, eu não quero ouvir tua oração, não gosto de você não tem nada com você, quero que você se arrebente. Então não faz isso com ninguém.
Ore e acredite, porque no tempo certo o resultado chega. Não tem como uma oração não ser respondida. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 18, que uma mulher importunava um juiz. Quem lembra do texto? A mulher dizia para o juiz, olha, o juiz disse, eu não temo a Deus e nem os homens. E a mulher disse, juiz, julga minha causa. O juiz falou, não vou julgar a tua causa. Ela foi de novo, irmã Luzia, juiz, julga minha causa, não vou julgar a tua causa. Na terceira vez, ela foi de novo, julga minha causa, não vou julgar a tua causa. Na quarta vez, ele falou, para que ela pare de me importunar, eu vou julgar a causa dela. E aí Jesus fala naquela parábola, dizendo assim, que ainda que Deus pareça tardio, jamais ele ficará sem responder aos seus santos. A resposta vem, a solução chega, o momento do milagre acontece. Eu vi um texto aqui que eu achei bonito e eu trouxe para vocês, que disse assim, a oração reveste com vigor divino a fraqueza de um crente. Olha o que diz o texto, transforma a tolice humana em sabedoria divina, entregando a paz de Deus a mortais atribulados. Não podemos imaginar qualquer coisa que a oração seja incapaz de realizar. Charles Spurgeon. Não podemos imaginar qualquer coisa que a oração seja capaz de não realizar. É por isso que eu estou todo dia aqui. É por isso que nós estamos toda sexta-feira. É por isso que eu não chego para você e digo assim, minha vida está difícil. Eu acho que eu não vou vencer. Nunca vocês vão me ver desse jeito, irmãos. E dificuldades a gente tem. Problemas a gente tem. Tem hora que o gigante diz que o negócio é matar um leão por dia. Tem vezes que solta uma manada para cima da gente. Não consigo entender, não é só um. Tem vezes que vem um monte, mas a gente vence isso orando e entregando a Deus. Para que a nossa oração seja ouvida, não vai depender da quantidade de palavras, mas do fervor que as nossas almas estarão no momento da oração. Olha que coisa linda. Também não adianta chegar, Deus me ajuda, e lembrando lá da conta que tem que pagar, Deus me dá vitória, lembrando da churrascaria que vai ter no outro dia. Não, é o fervor das nossas almas é que vai fazer com que a nossa oração seja aceita por Deus. A oração muda as situações, a oração muda as coisas. Quando eu trabalho, eu apenas trabalho, mas quando eu oro, Deus trabalha em meu favor. Pessoas, é difícil de mudar pessoas, então o caminho para mudar um filho, o caminho para mudar uma filha, o caminho para mudar um marido e para mudar uma esposa é o joelho. Não tem nada melhor do que isso, do que orar para que Deus transforme as nossas famílias. Eu coloquei que se não podemos mover a terra com as nossas palavras, podemos pelo menos mover o céu com a nossa oração. Volte a orar, você que não está orando mais, em nome de Jesus. Eu quero ver a tua casa, um pedaço do céu. Eu quero olhar para a tua família e ver o resplandecer de Deus nela. Eu quero ver você falar assim, pastor, eu tenho prazer em chegar na minha casa, eu tenho prazer em estar com a minha família. A minha casa é um lugar gostoso, é um lugar maravilhoso. Se não está dessa situação, ore. Convide a esposa para vocês orarem juntos. Eu peguei uma frase também que eu quero trazer para vocês, que diz assim, ó, se oramos 1 hora ao dia, Deus continuará o mesmo, mas nós nunca mais conseguiremos ser as mesmas pessoas. Quer ver que interessante? 30 segundos de oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, te louvo, te dou graças por esse dia, pelo alimento, pela roupa, amém. Você levanta o mesmo que ajoelhou. Agora, depois de 1h30 de joelho, como é que a gente levanta? Você vê que a diferença não está em Deus, a diferença está em nós quando a gente ora. Tem uns que depois de 3 horas de oração, se você chegar perto dele e falar, ó, não encosta não, porque se encostar cai, estou cheio. Se eu cuspir hoje aí na cabeça do careca, nasce cabelo, que eu estou com poder. O cara levanta um gigante, pastor, ele levanta outra pessoa, o muro que era gigantesco, que era intransponível, ele levanta entendendo que aquilo ali é uma questão de tempo para poder cair. É por isso que a gente, pastor, estou tão desanimado, por quê? Porque parou com a frequência, queridos, a oração, ela é prioridade na nossa vida. Antes de você se relacionar com o teu trabalho, antes de você se relacionar com a tua família, antes de você se relacionar com o dia que vai nascer para você, se relacione com Deus. Se relacione com Deus, que a tua vida vai ser totalmente diferente.
A oração, ela é uma necessidade humana. Não pense você que Deus só sobrevive se alguém orar. Deus não vai mudar. Se você orar ou não orar, Deus continua o mesmo. O mais velho de nós aqui deve ter uns 70 anos, 60 e poucos anos, né? Deve ter isso aí. Deus, ele é eterno. Então não pense você que Deus necessita de oração de pessoas. Quem necessita de oração são os homens. Eu preciso orar. A oração é um combustível que move a minha alma. Então, se a tua vidinha, aquela vidinha de oraçãozinha, você também espiritualmente vai ser pequenininho. O homem de Deus se destaca pela oração. Não a oração que ele faz para que todo mundo vê, mas pelo relacionamento de intimidade que ele tem com Deus. Eu estava dizendo esses dias, irmãos, uma coisa bem interessante. E isso é bom a gente gravar no coração. Eu disse que pregar, qualquer pessoa pode pregar, pastor. Qualquer um. Cantar, não são todos que podem cantar, porque cantar exige uma certa qualidade, mas também qualquer um pode cantar. Agora, no reino não tem isso. Tanto pregar como cantar, ou fazer qualquer administração no reino, precisa ter um negócio chamado unção. Tem gente que não sabe falar, mas quando abre a boca, o coração da gente rebenta. E tem gente que é poliglota, mas quando abre a boca, a gente fica... Vai acabar nunca isso aí? Vai até que hora isso, será? Não cabe esse culto nunca mais? O que falta? Unção. E aonde que compra unção? Farmácia Nicei. Dá 100 gramas para mim de unção aí, por favor. Dá 2 comprimidos aí de unção. Não tem, irmãos. A unção é adquirida pela intimidade com Deus. É a nível de intimidade teu com Deus, é o nível de unção que você vai ter. É por isso que não adianta, irmão. Nós podemos ser os melhores aos ouvidos humanos, mas se não tocar o coração, é vazio, é sem vida. Então a oração é uma necessidade humana. Vou deixar para orar no final por você. Último ponto aqui. A oração é a única prova da sede de Deus. Se não orarmos, estamos satisfeitos sem Deus. Agora ficou ruim, hein? A oração é a única prova que eu tenho sede de Deus. Se eu não oro, sou mais um religioso. Sou mais um que gostei da igreja. Sou mais um que achei legal os hinos. Sou mais um que achei legal o jeito dos pastores ensinar. Mas aqui não adianta achar legal o hino, achar pastor ensinar bem aqui. Você precisa ter vontade, sede, desejo, fome de Deus. Quanto mais fome, quanto mais sede, quanto mais desejo, mais crescemos espiritualmente. E as revelações do sobrenatural surgirão na nossa vida. Então, terceiro e último ponto, não pare de orar, não pare de buscar, porque com certeza a sua família vai ser uma bênção. E eu coloquei aqui, a oração faz desaparecer a distância entre o homem e Deus. Se você está achando Deus muito longe de você, eu te dou uma opinião nessa noite. Volte a orar. Busque a Deus. Entre no teu quarto, feche a tua porta, busque o teu Deus em oculto, porque em oculto o teu Deus te responderá. Amém? Tem um hino preparado, Zé? Não trouxe? Pastor Marcos, tem um hino? Então, irmã Eva deve ter um hino preparado, irmã Eva. Isso. Vem louvar o Senhor, nós vamos recolher agora os dízimos e as ofertas e já estaremos orando para você e para a sua família. Você viu como que não é difícil ter sucesso dentro da família? Vocês notaram ou não? Amém ou não amém? O que vocês não praticam que foi ensinado, anote na parede, lá no seu quarto ou na sua geladeira e comece a praticar e se prepare para uma vida cheia de bênção.